Franz Joseph Haydn, o nosso compositor, que vem trazendo essas vibrações através da música para você equilibrar o seu campo energético, o seu campo espiritual, o nosso mentor do nosso trabalho de cura. Então, se você quiser deixar um copinho com água enquanto ouve o programa, para deixar essas energias fluidificarem a sua água, tornarem a água um grande remédio equilibrador das suas energias, faça isso. Estamos emanando essas vibrações de luz para você. Eu sou Deusi Mantovani, estou aqui hoje para mais um programa na nossa querida Madrugada Astral. E hoje vamos trazer um assunto um pouco polêmico, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação das sombras na nossa casa, mas de uma forma que a gente acha que eles não estão lá. Parece que a gente acopla, né? Adquire certos comportamentos no nosso dia a dia e aquilo fica parecendo normal. Muitas vezes a gente se confunde, né, com hábitos dos moradores da casa, da gente mesmo, sem ter a consciência, o despertar que aquilo pode estar sendo um tipo de assédio da sombra no seu cotidiano, na sua energia, na energia da sua casa principalmente, né? E eu, como logo a gente vai estar anunciando aí o lançamento do último livro que eu escrevi, que é justamente o Desvendar das Sombras, nós vamos começar a trazer alguns temas importantes, porque assim, o trabalho do Deus é Luz, ele é baseado na tomada de consciência, trazer consciência, porque sem consciência não existe cura. E se tem alguma coisa acontecendo negativa, alguma coisa que está dando errado, alguma coisa que está fazendo a sua vida virar a chave, né, para aquilo começar a dar tudo errado, muitas vezes a gente tem que buscar a causa, falar, gente, o que está acontecendo? De onde está vindo isso? Por que eu me negativei, né? E muitas vezes as influências que estão dentro de casa, a gente não percebe. Uma coisinha pequena, quando você vai ver, se tornou um grande problema, uma coisa maior. Então, eu vou trazer algumas dicas. Hoje, eu achei interessante a gente trazer, são 7 tipos de miasmas que trazem negatividade para a nossa casa, para o nosso dia a dia, que a gente não percebe. Qualidades de miasmas, qualidades desses energias, né, que vão sendo formadas muitas vezes através do nosso pensamento, muitas vezes através de vibrações que a gente pega aí no meio do caminho, ou em outros ambientes, de outras pessoas, e aquilo vai gerando essa energia, criando e alimentando entidades negativas do astral. E a gente, dentro de casa, pode identificar algumas qualidades de miasmas, né? A gente até conseguiu classificar, porque os ataques são muito específicos, né? E são diferentes uns dos outros. Então, para vocês começarem a observar, né? A gente começa sempre pelo tipo dos parasitas que atacam essa questão da comida. A digestão, a forma onde você vai comer, o tipo de alimento que você come. Então, toda vez que a gente reparar, né, que é uma coisa, né, alimentação, que isso tem a ver de ataque da sombra nisso, né? Mas a gente começa a adquirir alguns hábitos estranhos, esquisitos. Exemplo, começar a esconder, né, aquilo que você come, os resíduos que você deixa de comida, as embalagens, às vezes, de guloseimas. Comprei um salgadinho. Onde eu vou esconder o saco da batata frita que eu comi. E a gente começa a esconder prato debaixo da cama. Imagina, Deus, esconder prato de comida debaixo da cama. Muito comum, né? Muita gente que não quer que a mãe perceba, o marido, ou eu comi um doce que não podia. Começa a esconder resquícios de comida dentro de bolsas, dentro do armário, dentro de sacolas. Começa a esconder. Esconde no banheiro, no armário do banheiro. Quando você vê das gavetas, né? Isso era muito comum antigamente com pessoas de mais idade. Falava, tá ficando com a cabeça já estranha.
Mas abria sacolas, um monte de comida camuflada ali, né? Um monte de... E principalmente as embalagens, os resquícios, as sobras. Ou então come um pedaço do sanduíche e guarda o resto para mais tarde, deixa aquilo escondido. Coloca no meio das gavetas, no meio das roupas, principalmente dentro do quarto, porque na casa ainda aquilo é menos perceptível. Mas as pessoas que comem dentro do quarto, escondido, e eles começam a ter esse tipo de comportamento. Adolescentes, adultos, seja a faixa etária que for, não é dizer, não, é meu filho que fica no quarto o dia inteiro. Mas a gente sente uma mudança de comportamento, né? Por que eu preciso esconder a comida? Então, por que eu preciso esconder as embalagens da comida? Doces, principalmente, guloseimas, principalmente. Então, assim, são miasmas que eles vão se acoplar em pessoas que têm problema nessa área, né? Então, pessoas que têm problemas de traumas alimentares, né? Que têm problemas ou por comer demais, ou por comer de menos, ou porque tem alguma questão emocional ligada à aparência física, ao corpo físico, à autoestima. É muito complicado, né? Então, normalmente, o padrão da energia dessas pessoas se desequilibra por alguma questão emocional ligada à alimentação, ligada à comida, né? Em todos os níveis, principalmente traumas emocionais de infância, de algum movimento que ela tenha absorvido por esse tipo de influência, né? Às vezes a mãe, o pai, você está gorda demais, você está comendo, não pode comer, ou então, coma, você não comeu nada. A gente sabe, né? Os traumas que a gente recebe, os padrões de energia que a gente absorve. Então, começa a gerar um padrão energético negativo que atrai esse tipo de parasita, esse tipo de miasma. Então, toda vez que a gente perceber alguma disfunção em alguém da casa, em termos alimentares, do nada a pessoa começa a comer demais, do nada a pessoa começa a não querer comer, do nada a pessoa começa a comer trancada. Não vou mais sentar na mesa, eu vou comer escondido no quarto. Do nada a pessoa começa a ter todo tipo de transtorno alimentar. Pode saber que existe um miasma que vai estar acoplado a esse tipo de disfunção. E dependendo do tipo de comida, por exemplo, aqueles que atacam a geladeira de noite são os carentes, estão precisando de afeto, enfim, muito ligado ao emocional. Mas tem aqueles que têm compulsão por doce. O doce mexe muito no campo mental, ele precisa pensar, ele consome através da fabricação de pensamentos de uma forma desequilibrada, esse tipo de alimento. Aqueles mais sulfúricos, mais agressivos, né? Vão querer comidas mais apimentadas, aquele salgadinho gorduroso, aquela comida mais densa. Então, dependendo do tipo de comida, às vezes a gente vê pessoas que comem aquele padrão de alimentação, de um dia para o outro só come gordura, de um dia para o outro só quer beber determinado tipo de bebida que está fazendo mal. A gente percebe quando há uma disfunção, quando existe um ataque da sombra ali. Então, a gente precisa ficar atento, né? A gente normalmente não vincula uma coisa a outra, né? Acha que é um comportamento normal ou alguma disfunção fisiológica, mas pode estar sendo, sim, um ataque espiritual de algum tipo de parasita de miasma dentro da sua casa. Então, esse é um primeiro exemplo. Depois a gente tem os parasitas que mexem na nossa cabeça, a sujeira do campo mental. E isso geram pessoas que vão falando de uma forma que você entende que vem toda sujeira aqui pela cabeça. O que acontece? Tudo que está ligado à cabeça da pessoa e aonde ela encosta essa cabeça vai começar a dar uma aparência de sujeira, porque ele emite as toxinas por aqui. Então, além de ficar emitindo muitas vezes odores ruins, né? A pessoa chega perto, a cabeça da pessoa tem um cheiro esquisito. E olha que ela toma banho, lava, mas sempre o cabelo parece que está com a aparência que não lavou o cabelo, não lavou a cabeça. Aí você vê a cabeceira da cama, aparecem umas manchas com o tempo, manchas de gordura, uma mancha de sujeira, uma mancha de, muitas vezes, infiltração na parede. Você fala, não, isso aqui é da casa, não tem nada a ver com a pessoa. É o miasma que está ali
plantado na cabeça da pessoa, se alimentando dessas energias do campo mental da pessoa. Travesseiro fica engordurado, fica cheio de mancha, né? É bom trocar o travesseiro sempre, porque sempre existe o acúmulo dessas energias, desses pensamentos. Muitas vezes, os objetos, né, que você usa no cabelo, para pentear o cabelo, por exemplo, lavar o cabelo, começam a ficar engordurados, começam a ficar sujos, quebram. Vamos prestar atenção, como está meu campo mental? Será que eu estou dando alimento para algum tipo de miasma assim, né? Aí tem o terceiro tipo, que são os que sujam os objetos da nossa higiene pessoal. Ah, mas como assim? O banheiro começa a ficar encardido, a gente não percebe, a tampa da privada, ou o box começa a ficar encebado. Aí vai, a faxineira limpa, tira, joga cloro, joga tudo e vive aparecendo aquela sensação, né, que quem é vidente vê. Eu enxergo isso. Parece umas gosmas que ficam grudadas na parede. E isso, com o tempo, acaba materializando numa forma ou de outra no banheiro, né? Então, você pega aquele sabonete que parece que está engordurado, você pega uma escova de dente que você olha e fala, nossa, como é que você vai escovar dente assim? E a própria pessoa não percebe a sujeira, não percebe a degradação daqueles materiais. Fica uma coisa muito estranha, muito ruim, né? Porque é tudo que você vai usar para se limpar, aquilo está sujo. Em vez de ajudar a limpar, você começa a perceber que está alimentando algum tipo de miasma mesmo dessa parte da higiene. Outros se manifestam através dos cheiros. Vocês já entraram numa casa que você sente um cheiro, um aroma totalmente desagradável? Muitas vezes confunde com cheiro de cachorro, de gato. Fala, deve ser o cheiro do cachorro. É alguma coisa desagradável que tem ali. E não é. Às vezes a pessoa não tem animal doméstico. Às vezes a pessoa tem uma higiene na casa, mas eles se manifestam através do odor, né? E são odores horrorosos, muitas vezes de coisa podre, coisa putrefação, né? Muitas vezes cheiros. E tem aqueles específicos espirituais que a gente já conhece, né? Cheiro de charuto, cheiro de enxofre, muitas vezes, cheiro de coisa podre, e você procura e não acha da onde está vindo aquilo, o sofá fica fedido, e é normalmente a atuação desses miasmas dentro da casa da pessoa, né? Que é logicamente alimentado pela energia e a vibração das pessoas que moram ali. Mas quem é sensitivo, quem tem mediunidade, quem tem percepção, às vezes entra num ambiente e o cheiro é uma forma da gente, dos espíritos se comunicarem, né? Espíritos de luz muitas vezes exalam cheiro de rosas, né? Perfumes agradáveis da natureza, alguma coisa assim, uma erva, uma planta. Mas quando a gente fala de miasmas, fala de material deletério, fala desses espíritos obsessores, o odor, o cheiro é muito desagradável. E às vezes os próprios moradores da casa não percebem, estão sendo assediados pela sombra e simplesmente não percebem. Aí precisa vir alguém de fora e falar, nossa, o que está cheirando, né? E muitas vezes a visita fica com vergonha, nem fala nada e aquele cheiro vai permanecendo e pode ser sim um ataque das sombras no ambiente da sua casa. Então, olha que interessante, né? São coisas assim bem diferentes que a gente aos pouquinhos vai associando a essa negatividade, essa energia negativa, esse tipo de miasma que a gente vai criando dentro da nossa própria casa. Uma outra forma interessante deles atacarem o ambiente. Portas e janelas que não fecham e não abrem direito. A porta trancou, né? Aquela fechadura lá está quebrada, mas quando você vai ver, passaram anos e a fechadura ou aquela janela emperrada, aquilo fica ali. Muitas vezes a gente começa a guardar coisa atrás da porta. Muitas vezes a gente passa a ter móveis, objetos que a gente vai empurrando para um canto. A porta não abre, a janela não abre totalmente. Aquilo vai empacando a nossa energia. A fluidez da energia no ambiente. Então, a energia para de circular, nossa vida para de acontecer. A vida da gente começa a travar de formas assim que a gente não acredita e quando vai ver a causa é a porta emperrada dentro de casa.
parece um absurdo, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas a gente que trabalha com desimpregnação de ambiente, mexe muito nos ambientes da pessoa, mexe muito com a energia, pode observar esse tipo de coisa, né? E a qualidade e as diferenças entre os tipos de ataques das sombras e dos miasmas na casa da gente. Então, deixar as portas, as maçanetas, as fechaduras, as janelas, todas correndo muito bem, abrindo totalmente. Vamos fazer com que isso abra a possibilidade da energia estar fluindo positivamente para que ela não atrapalhe a fluidez da energia da nossa vida. Certo? Então, fica a dica aí. Então, muitas vezes o parasita ele vai quebrando tudo, né? Às vezes uma torneira da pia, a gente... mas a torneira pode quebrar, lógico que sim. Mas quando você vê que aquilo é feito de uma forma que não é normal, por exemplo, você fecha com força demais. Aí outra pessoa vai abrir e falar, nossa, por que fechou com tanta força? Por que que foi na maçaneta da porta e apertou aquilo com tanta força? Às vezes não é a pessoa. Às vezes é a entidade que acopla na pessoa para fazer com que ela tenha uma força descomunal, torça aquela torneira ou aquela maçaneta e aquilo vive quebrando. Ou umas que você bate a porta, cai a maçaneta. Falta o parafusinho. Põe lá, daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo, daqui a pouco de novo. Aquilo passa a ser um trabalho do obsessor dentro da sua casa. É uma negatividade. Então, a gente precisa prestar atenção. O que anda quebrando, o que anda acontecendo, né? Hoje eu trouxe só alguns tipos de miasmas, mas depois eu vou trazer outras curiosidades, porque tem muita coisa para se falar. E aí tem aquele tipo de parasita que faz a gente não enxergar sujeira, nem o que está alto demais, nem o que está baixo demais, né? A gente só enxerga e limpa aquilo que está na altura dos nossos olhos. Mas em cima daquele armário que eu não subo nunca, porque eu preciso de uma escada, eu preciso mexer, vai acumulando sujeira. Ou aquele lustre difícil de limpar que vai acumulando aquela sujeira. E toda sujeira que está da altura dos nossos olhos para cima afeta o nosso campo mental. Então, começam a atrair miasmas que se alimentam dessa sujeira, desse desequilíbrio, dessa força, dessa energia parada, e começam a atacar o mental das pessoas dentro de casa. Olha o absurdo. Então, é dor de cabeça, eu não estou pensando nada direito, minha memória, não consigo dormir, não paro de pensar, não controlo mais a minha cabeça. Eu falo para os alunos, né? Se você não está no controle do seu campo mental, quem está? São essas entidades que fazem com que você entregue o controle da sua cabeça para elas. Então, pelo menos uma vez por mês, chama faxineiro, você mesmo vai lá, suba, não deixe coisas acumuladas em cima de armário, em cima de lugares altos que você não enxergue, né? Limpe os lustres da casa a cada tempo, para que não acumule sujeira e não dê comida para esses miasmas, né, alimento para essas sombras que atacam o seu campo mental. E da mesma forma, a turma lá de baixo, né, embaixo de móveis, nos cantos, aonde a gente tem que abaixar para enxergar, ali é pior ainda, porque os miasmas, né, a energia negativa que fica abaixo da sua cintura, impedem e atrapalham o seu movimento, a sua ação. E você deixa de fazer o que precisa, você deixa de ter a ação que você necessita e a vida trava, as coisas vão travando. Nossa, eu não pensei que uma coisa tinha a ver com a outra. Gente, vamos despertar, né? Vamos tomar consciência, vamos começar a observar de que forma as sombras estão adentrando a nossa casa, né? E esse tipo de miasmas são muito específicos. Eu trouxe aqui essas 7 qualidades de miasmas para vocês entenderem que são assuntos específicos, temas específicos, modo de atuação específico, muito fáceis de serem detectados e que a gente precisa dar atenção, porque eles se confundem com o comportamento normal de quem habita aquela casa, de quem mora, dos moradores, e a gente acha que é normal. E a gente vai se acostumando com as coisas quebradas, se acostumando com a sujeira, se acostumando, né, com o nosso mau humor e os sintomas que eles geram dentro de nós, e o que não é legal. E, por último, tem aqueles parasitas, aqueles miasmas que aceleram o processo de decomposição dos nossos alimentos.
Eu acho que todo mundo já se deparou uma vez em casa com nossa, eu comprei uma maçã hoje, amanhã ela tá podre. Nossa, o pão tá na validade, tudo tá novinho, pus ali no armário, no outro dia tá embolorado. Coloco coisas na geladeira, não tem como estragar de um dia para o outro, aquilo está estragado. Ah, foi a comida que eu comprei que não estava boa. Muitas vezes são alimentos ótimos, que não tem problema nenhum, e esses miasmas trabalham a decomposição acelerada dos alimentos. Então, se você está com a sua fruteira ali e a fruta de um dia para o outro começa a apodrecer sem motivo aparente, vamos observar uma vez, 2 vezes, aquilo não está normal, tá bom? Então, é isso, eu trouxe um pouquinho essas 7 qualidades de parasitas aí para vocês tomarem essa consciência, para a gente observar, para a gente ver, falar, nossa, olha o que acontece na minha casa, vamos começar a tentar, né, mexer um pouquinho ali. É você começar a arrumar, a colocar a coisa em ordem, a fazer a limpeza necessária, pôr as coisas onde precisam, você vê que vem a comprovação de que aquilo era um ataque mesmo. Então, fica a dica para vocês. Hoje estamos aqui sob o patrocínio dos Florais Deus e Luz, né? Os Florais Deus e Luz são aqueles que vão trazer a integração do ser com a natureza novamente. E aí, trazer esse equilíbrio, essa homeostase, tudo aquilo que você precisa e que a natureza tem de sobra para trazer para a gente, né? Então, se você quiser conhecer esses florais, você entra no site www.floraisdeuseluz.com.br, tem tudo lá, todas as explicações. Ou no @DeusEluzOficial para conhecer nosso trabalho, o trabalho do Deus e Luz, tudo que acontece de cursos, palestras, enfim, dentro da casa. E você me segue lá também no canal do YouTube do Deus e Luz e no @Deusemantovani, estarei lá. E agora eu vou deixar um pouquinho de tempo aí para vocês pegarem esse copinho com água, ouvirem mais um pouquinho a mensagem do Dr. Haydn através das suas músicas, para a gente encerrar nossa noite aí com energia muito boa. Até o próximo programa.